eu senti a minha perna crescendo. Então aquilo ali para mim, assim, eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas eu nunca tinha sido um milagre comigo. Olá pessoal, meu nome é Leandro Villetti e eu estou aqui para contar um pouco do testemunho, do milagre, né, que Deus operou na minha vida. Antes até de eu retornar para o caminho dele, que eu retornei no dia 30 de abril e no dia 3 ele já fez esse milagre, que foi crescer a minha perna, né, que eu tinha 2,5 centímetros a mais, a perna direita era 2,5 centímetros maior do que a esquerda. E eu descobri isso em 2008, né? Em 2008 eu fui no ortopedista, aí fiz um laudo, fiz raio-x e ele falou que no laudo tinha que era 2,5 centímetros a perna direita maior que a esquerda. Eu vinha sentindo incômodo, por isso eu fui ao médico. E de lá pra cá, eu acho que nem existia a palmilha ainda, porque ele falou pra mim fazer um calço embaixo do tênis e também embaixo do chinelo. Por essa diferença eu sentia muitas dores, né? Principalmente no quadril da perna maior, porque compensava a perna esquerda, e eu também treino, né? E no treino de inferiores, no treino de perna, isso me incomodava muito, sentia muita dor. Eu ainda estava afastado dos caminhos do Senhor e Deus já vinha falando comigo, né? Me chamando a minha atenção. E eu senti isso. E quando eu cheguei em casa, eram umas 6 horas da tarde, mais ou menos, eu abri o meu Instagram e uma pessoa me seguiu, um homem. Quando eu fui olhar, esse rapaz era um pastor, que eu nunca vi na vida, e eu fui olhar o story dele e tinha lá assim: quem quiser uma oração, chama nesse WhatsApp. E eu já estava vivendo assim, meio que desanimado, né? Acordava desanimado, sentindo aquele vazio, né? Que quem sabe que só Cristo preenche esse vazio. E eu chamei aqui no WhatsApp aquele rapaz e no final da conversa ele falou: posso orar por você? Eu falei: sim, claro. E Deus começou a usar ele, começou a revelar coisas que Deus já tinha revelado para mim em 2015. Em 2015 eu fui num culto de ação de graças de uma missionária chamada Vera. E nesse dia eu lembro que ela veio até mim, começou a entregar muita coisa da parte de Deus, pegou a minha mão, colocou no meu peito. Eu só lembro dessa parte no final que marcou, que ela disse: você é profeta das nações. E quando esse rapaz que ligou para mim, ele começou a revelar coisas, ele falou algo parecido. Ele falou que me via não Deus me levando em cidades, estados, mas sim em nações. E quando ele falou isso, eu lembrei dessa profecia de 2015. E aí foi que as coisas assim começaram a mudar, que eu comecei a cair em si e ver que Deus estava me chamando, né? Que eu estava fugindo desse chamado. Já faz 7 anos que eu estou ali afastado, fugindo. E a partir daí, eu comecei a querer voltar a ler a Bíblia. Só que eu estava tão afastado de Deus que as minhas Bíblias eu saí deixando pelos lugares por onde eu passei e eu não tinha uma Bíblia em casa. E o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia do celular e ali comecei a ler. Ali Deus foi trabalhando e ali foi voltando aquela alegria, né? A alegria de viver que eu não estava mais. Um dia eu estava no barbeiro, um barbeiro que é um argentino, do nada ele perguntou para mim: você é cristão? Eu falei: eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não frequento nenhuma igreja. Aí eu perguntei a ele se ele era, ele falou que era. Falou que era evangélico. Eu falei: você é de qual igreja? Aí ele falou: eu sou da igreja Família do Reino, que fica ali no bairro Nações. Quando ele falou bairro Nações, eu já juntei uma coisa com a outra também. Aí eu falei: eu vou fazer uma visita lá. Ele falou que tinha os cultos lá, domingo, quarta. E eu sentindo aquela necessidade de Deus durante esses dias, aquela vontade de ouvir a palavra. E eu falei: não, amanhã eu vou. Eu fui no culto, né? É o culto profético que tem na Família do Reino.
E quando eu cheguei, eu já fiquei meio assim, que negócio lotado, gente, muita gente, a gente tem que esperar lá, pessoas saírem para você sentar. Eu fiquei assim, o que tem aqui que tá tanta gente assim? Eu fiquei meio que impressionado. Eu lembro que o pastor leu a palavra e quando ele ia tentar pregar, ele não conseguia, que Deus tocava no coração dele e ele chamava pessoas para ser curada. E eu comecei a ver aquele tanto de milagres, nunca vi tanto milagre assim na minha vida. E eu, antes de retornar para Jesus, eu questionava muito a Deus, que eu não queria mais retornar em igrejas, porque eu não via, as pessoas pregavam, mas que Jesus curava, que Jesus fazia isso, e só que não acontecia nada. Parecia assim que eu estava assistindo uma palestra, entendeu? E eu creio que o Evangelho é poder de Deus. Então eu questionava muito a Deus sobre isso. E quando eu comecei a ver um monte de milagre, que eu fiquei assim, e eu fiquei meio que duvidoso. Eu fiquei, será que isso não é combinado? Fiquei meio assim. Aí eu lembrei que eu questionei a Deus. Aí Deus falou, você falou que não queria ver, que não via mais milagre, que achava que eu tinha mudado, que eu até cheguei a falar isso. O Senhor mudou? Cheguei a perguntar. Então eu fechei o olho e orei assim ao Senhor. Senhor, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma perna maior que a outra. Toca no pastor, fala com ele para ele chamar pessoas que têm essa diferença na perna. E quando ele foi tentar pregar novamente, ele falou, pessoas que têm problema no fêmur, vem até a frente que Deus quer curar. Aí eu não fui, eu fiquei sentado, porque eu não falei isso com Deus, eu falei com as diferenças de perna. Aí ele começou a falar, aí ele falou, fulano, eu não lembro o nome do rapaz, quantos centímetros Deus aumentou a sua perna? A diferença que você tinha. Aí quando ele falou isso, eu levantei do banco, eu falei, Deus respondeu novamente. E fui lá pra frente. A tua perna direita? É maior que a esquerda. E quanto maior? 2,5. E isso, você anda de lado, você usa palmilha, alguma coisa? Uso palmilha, mas eu sinto muita dor nas costas, por causa disso que eu treino. E o que você gostaria de receber de Deus hoje? A cura. Você crê que a tua perna cresça agora? Sim, eu creio. Então senta ali, ó. Pra ver, principalmente lá no calcanhar. Quando eu ponho as duas para trás, quem consegue ver aí? Dá pra ver aí? Vocês conseguem ver? É o 2,5 centímetros, você falou? Tá pronto para crescer? Ó, nós vamos falar obrigado de Jesus 3 vezes. Quando falar o terceiro obrigado, ela já vai estar no lugar. 1, 2, 3. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cresce. Em nome de Jesus. Ó. E assim, eu fiquei muito chocado. Você pode ver no vídeo que eu não choro, eu não faço nada. Eu fico meio que chocado, porque quando ele falou cresce, eu senti a minha perna crescendo. Então aquilo ali pra mim, assim, eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas eu nunca tinha sido um milagre comigo, dessa parte assim, física. E aquilo ali me impactou e eu tava incrédulo. Então aquilo ali Deus fez com certeza para a glória do nome dele, para impactar outras pessoas. Talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja na mesma situação que eu estava, incrédulo, que não acredita mais, que acha que toda a igreja é o pastor ladrão, que acha que um monte de coisas, aquilo que estava na minha cabeça. Se você estiver dessa forma, incrédulo, eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, mesmo se você não acreditar, eu convido já você a ir lá na igreja e tirar a prova, para você sentir a presença de Deus. E tá aqui a prova do milagre, né? Eu ia fazer outra palmilha, porque essa aqui, eu mesmo usando ela, eu sentia muitas dores, tinha muita diferença ainda. Então eu até mandei um WhatsApp pro ortopedista, ele não respondeu, por causa que eu já ia mandar fazer outra, ainda bem que ele não respondeu, que eu ia comprar outra palmilha, uma maior. E tá aqui a prova, que Deus ainda faz milagres, Deus ainda usa os seus, e aqueles que vivem a palavra, que praticam a palavra, ele ainda está usando. Então tá aqui, ó, a maior prova, e eu guardei, eu não joguei fora, porque isso aqui é para eu lembrar o que Deus fez na minha vida. Quando eu pensar em ficar triste, quando eu pensar em murmurar, quando eu pensar em achar que existe ainda alguma coisa impossível, eu lembro para ela e vejo que tudo é possível ao que crê.